Hoje o Protagonistas recebe uma mulher que decidiu transformar inquietação em marca e propósito em produto. Carolina Xavier é founder e CEO da Júvia. É mãe de 4 Marias maravilhosas que eu amo e leva para o negócio a ideia de deixar um mundo melhor para elas e elas melhores para o mundo. À frente da Júvia, Carol apresenta um luxo que nasce de dentro para fora, com narrativa que homenageia a biodiversidade brasileira e inspira o cuidado com a pele e a autoestima. Hoje nós vamos falar de coragem, autoria e legado. Bem-vinda, minha amiga de mais de 20 anos, Carol Xavier. Ai, que orgulho de você. Ai, tô tão feliz por você. Você tá muito maravilhosa. Ai, obrigada. E você também tá maravilhosa. Obrigada. É uma pessoa que hoje, exatamente hoje, nós estamos comemorando também, né, o nascimento da Júvia. Ela acabou de chegar da indústria, ela disse que chorou muito hoje. Tô até arrepiada, que de verdade, gente, você tá vendo? Já. Ela chorou de emoção, de ver o sonho se materializando, né? Foi, essa semana inteira foi só de choro. Foi só de choro. Assim, ligando pra todo mundo, agradecendo as pessoas que acreditaram no projeto. É muito bom, assim, ter pessoas que acreditam no seu projeto, que compram a sua ideia e que te levam, assim, pra frente. É muito bom. Eu tô muito feliz. Não, e é tão maravilhoso, né? Deus, o universo e tudo mais, porque a Carol já era pra ela ter feito Protagonistas, né? Há muito tempo. Ela até falou, você não vai me chamar? Eu falei, amiga, vou te chamar, claro. Zé, a gente sempre na correria. E aí eu chamei e logo hoje deu certo. Ou seja, O dia que eu saí da fábrica correndo pra ver. eu tenho certeza que isso já é uma mensagem aí de Deus que já é sucesso. Ai, amém. E nós estamos aqui, ó, como pioneiros da Júvia, trazendo essa marca maravilhosa. A Carol, ela tem... Eu admiro ela em várias partes, né? Assim, a Carol é minha amiga há muitos anos. Várias partes da vida dela, né? A Carol nunca foi uma pessoa que nunca se movimentou pelo sonho dela, pelo trabalho. Ela sempre trabalhou muito. Uma pessoa que teve uma família para apoiar. E ela poderia muito bem, cara. Poderia muito bem ser uma pessoa, vou ficar tranquila aqui com a minha família, né, que tem uma situação financeira legal. Não, Carol sempre trabalhou muito cedo. Quando a gente se conheceu, você tinha 20 anos, Carol. Acho que eu era tenho isso? 20 anos. E a Carol sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, então eu sempre admirava. Eu chegava da escola e ela tava lá tomando um cafezinho com a minha irmã depois do trabalho. Então, essa admiração, ela é enorme por você. Eu tô muito feliz por você hoje, por a sua realização. Sempre torci muito. E eu sei que esse é só o começo da Júvia. E não é à toa que nós estamos aqui hoje. Obrigada, amiga. Mas fala um Obrigada. pouquinho. Eu já te conheço muito, né, Cá? Mas eu quero que as pessoas ali também conheçam essa protagonista maravilhosa. Então, eu acho que meus pais sempre me ensinaram que o trabalho edifica. Eu costumo falar para as minhas filhas que a gente não nasceu para ser feliz. Que a gente nasceu para servir e para ser útil. E se a gente conseguir ser feliz no processo, é um bônus. É maravilhoso ser feliz, mas ser útil é transformador. E eu carrego com isso dos meus pais desde pequena. Então, assim, eu sempre trabalhei e eu fiquei um tempo sem trabalhar. Eu fiquei, assim, quase 10 anos sem trabalhar, porque eu tive as minhas 4 filhas, né? Então, a hora que eu casei e mudei de cidade, fui tendo uma Maria atrás da outra. Mas eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu nasci para ser mãe, de fato. Mas para eu ser a melhor mãe do mundo para cada uma das minhas filhas, que são mães diferentes, você sabe, né? Que a gente tem que ser mães diferentes. Eu preciso ser a melhor profissional que eu posso ser, eu preciso ser a melhor filha que eu posso ser, eu preciso ser a melhor amiga que eu posso ser, eu preciso ser a melhor pessoa, porque tudo isso me faz a melhor mãe que eu posso ser para elas. Então, eu quero que elas cresçam com essa referência, eu quero que elas cresçam entendendo que elas podem fazer o que elas quiserem. Eu quero deixar a Júvia, para mim, um legado para elas. Mas é um legado de coragem, é um legado de propósito e é um legado de liberdade, delas entenderem que tá na mão delas fazer o que elas quiserem e que nada pode impedir. E que elas têm o poder de transformar o que elas quiserem e criar a história que elas quiserem. É muito sobre isso. Carol,
quando ela fala que ela ficou 10 anos sem trabalhar, ela ficou criando 4 Marias. Exatamente. Ou seja, ela estava trabalhando... E estudando. Porque eu ainda fiz Quando a minha segunda filha nasceu, eu não tinha feito OAB, eu fui tirar o OAB, eu fiz administração, depois eu fiz direito, e eu não tinha tirado o OAB. Então, quando a minha segunda filha foi nascer, eu estudei para tirar o OAB. Quando a minha quarta filha nasceu, no meio da pandemia, eu fui fazer pós-graduação em Direito Internacional. Então, eu ficava assim, cuidando das meninas, estudando, porque eu acho que a gente tá aqui para evoluir, para crescer. E eu acho que você passar pela vida sem crescer, sem ver mudanças constantemente, é um desperdício. Mas foi isso. Então, você trabalhou muito bem, porque as meninas são super educadas, são meninas que você realmente vê que teve uma criação especial e privilegiada, né? Porque a Carol realmente se dedicou muito. Nem doce elas comem, gente. Não, de vez em quando. Mas muito pouco, muito pouco. Não, calma, porque elas fazem doce agora, né? Não, mas amiga, eu lembro exatamente que a Carol foi passar uma Páscoa lá em casa. E eu fui dar um pirulito, aí ela, amiga, você tá falando sério? As meninas, por favor, tipo assim, né? Mas até isso, eu tenho 2 filhas. Eu não consegui. A Maria, eu segurei bastante o doce. Agora a Alice, a segunda filha, eu não consegui segurar, porque ela já via a Maria comendo e tal. E ela teve 4, uma seguida da outra, tem 4 Marias. E nenhuma delas comem doce. Aí café da manhã, eu quero uma panqueca com água. Eu quero um ovo com água. Tipo, essas meninas, né, até nisso, elas são muito educadas. E elas não sofrem, não, gente. Elas são muito felizes, têm uma infância maravilhosa. Você, Maurício, proporciona, né, uma infância linda para elas. Então, esses 10 anos foi de muito trabalho e de muito sucesso. Foi. Tenho Foi, certeza. é lindo ver elas crescendo, assim. Carol, eu queria saber de você, assim, a Carol, antes da maternidade, ela era uma advogada. Eu trabalhava em multinacional e depois eu fiz direito também. Eu trabalhei com moda, lembra? Lembro. Minha mãe teve confecção, né? Teve uma marca, 2 marcas por 30 anos e eu trabalhei com ela também um período. E aí, Aí eu casei. Aí casou, aí teve as Marias. E hoje você tá empreendendo, né, no ramo dos cosméticos. Como que é essa trajetória? E diz aí essa coragem de inovar, de ser protagonista da sua vida. É o que eu te falei, eu acho que a gente nasceu para servir e para deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. É fato. Eu falo para as meninas o tempo inteiro. A gente precisa deixar o mundo e as pessoas melhores do que a gente encontrou. Nem que seja com um sorriso, nem que seja com um olhar, nem que seja com uma palavra que a pessoa esteja precisando. E como eu resolvi voltar a trabalhar, eu fiz a minha pós em Direito, porque eu não trabalhava muito com isso, eu queria ter uma experiência melhor, assim. E terminei minha pós, fui procurar, né? Fui conversar com meus amigos, que é de grandes escritórios, que tinham grandes escritórios. Seguinte, quero trabalhar, quero voltar a trabalhar, quero aprender, me ensina. Assim, eu trabalharia de graça para aprender, sabe? Uhum. E aí, o que eu escutei foi, você não quer ficar em casa? Né? Você tem criança pequena, passa tão rápido. E, na verdade, assim, o que eles estavam dizendo é, meu Deus, você vai me dar tanto trabalho, porque você tem 4 crianças, elas vão ficar doentes, quem que vai faltar, quem vai levar na natação? E eu falei, é verdade, isso é uma bênção, foi uma bênção pra mim. Porque eu falei, não quero isso. Eu não quero ficar 12 horas, 14 horas no escritório, fazendo horário do escritório. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar 12, 14 horas por dia, final de semana. Eu consigo administrar essa rotina. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou criar. Então, assim, a única maneira de eu voltar a trabalhar, de eu ser empreendendo. E aí eu fui procurar o que fazia muito sentido pra mim. Eu tinha uma limitação na moda, e é uma limitação minha, tá? Não é uma limitação do ramo, do mercado da moda. Mas ele não me satisfazia no sentido de eu não conseguia transformar e melhorar a vida de todo mundo. Uhum. Porque a peça, a coleção, a peça específica que ficava boa em você, talvez não ficasse boa em mim, talvez não ficasse boa na outra pessoa, porque existe formato de corpo, existe estilo, existe a cor, né, que combina. Então, assim, eu não era nem uma boa vendedora, porque eu não conseguia... Eu sou muito transparente, você sabe, né? Então, assim, eu não consigo não ser coerente, eu não consigo não falar a verdade. E na moda eu falava, gente, eu não tô
não tô me realizando. E aí fui fazer uma viagem interior, né? E eu lembrei que quando eu era menor, tinha uns 13, 14, 15 anos, eu viajava pra fora, eu trazia várias máscaras. E eu chamava as amigas pra fazer a sua irmã, pra passar o final de semana em casa. E a gente fazia, tipo, noites de beleza. E aí eu trazia cremes com fragrância. Eu falava, gente, isso é isso, eu amo isso. E isso, de fato, melhora a vida de todo mundo. Isso, de fato, transforma as pessoas. E, de fato, eu consigo entregar valor dessa forma. E aí eu falei, vou abrir uma marca de cosméticos. E aí, cheguei para as pessoas mais próximas, depois de estudar, depois de estruturar na minha cabeça, depois de ler muito. E assim, em momentos diferentes, para pessoas diferentes, muito próximas, eu falei, quero abrir uma marca de cosmético. E foi muito, muito maluco, porque todas as pessoas viraram para mim e falaram, Carol, quem você pensa que você é para competir com a Natura? Mentira! Mas não no sentido de menosprezo, mas no sentido de proteção. No sentido de, é muito difícil, as coisas não dão certo, não é assim. Como é que você vai abrir uma fábrica, quando você vai conseguir investimento, você vai se frustrar. Eu digo que existe 2 amores, né? O amor protetor e o amor propulsor. Uhum. E eu tenho muito amor protetor. E aí o que eu fiz? Eu tive que fechar meus ouvidos, eu tive que guardar e procurar referências externas. Então, o que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar. Eu me cerquei de parceiros, de mentores e de consultores que podiam me dar o caminho e que já tinham chegado lá. E que acreditaram muito no projeto e que acreditaram muito em mim. Assim, eu sou muito, muito grata a Deus porque Ele colocou pessoas muito incríveis, assim, muito incríveis e muito generosas no meu caminho. E as pessoas vibram comigo hoje, sabe? Hoje na fábrica, assim, tava todo mundo, chorando e comemorando, e eu recebendo áudio. E, assim, muito genuíno, sabe? E foi muito legal. E aí, o que acontece? Eu fui entender, porque aí existe outra pergunta. Por que as pessoas vão comprar de você? E aí, o que eu digo para as pessoas, né? Eu não sei. Há 3 anos atrás, essa pergunta começou a me paralisar. Porque eu falava, por que eu e não outras marcas excelentes? E por que eu e não a Dior, e não a Guerlain, e não a Shiseido, e não a Sisley? Por quê? E aí eu falei, deixa eu fazer o pensamento inverso. Por que uma pessoa compra Nike e não compra Adidas? A tecnologia tá aí. Por que uma pessoa compra Apple e não compra Samsung? Todo o mercado, Samsung, Apple, Adidas e Nike, tem acesso à mesma tecnologia, aos mesmos talentos. Tem acesso a tudo. O que muda, e eu falei, se eu não tenho resposta para os outros, eu não preciso da resposta para mim. O que muda é o porquê. O que muda é a narrativa. Porque qualidade é a premissa básica. Não existe você lançar alguma coisa, prestar um serviço ou vender um produto que não seja excelente. Esse é o básico, assim, para qualquer... É o início, né? Tipo, é a linha de partida. O resto é a história que você conta e como ela se conecta com as pessoas. Porque é uma questão de conexão. Quando uma pessoa usa Apple, ela quer que aquele celular, aquele computador ou, enfim, aquele device que ela esteja usando diga alguma coisa sobre ela. Sem ela precisar falar nada. Por quê? Porque você junta uma tribo, você junta uma comunidade que acredita nas mesmas coisas que você acredita, que luta pelas mesmas coisas, que tem a mesma bandeira. E eu falei, eu não vou pensar nisso. Então, assim, toda a história da Júvia foi uma desconstrução de tudo que eu escutei e me questionaram a vida toda, e que eu acreditava também, para uma construção de uma narrativa, de um porquê. E aí eu falei, as pessoas vão comprar minha marca porque elas acreditam no que eu acredito. Qual que é a minha defesa? Qual que é a minha bandeira?
A minha bandeira, eu tenho 2 inimigos, tá? Meu inimigo é o excesso de naturalidade de um lado, porque hoje em dia você fala, você tem que ser natural, você tem que ser autêntico, mas isso pra mim soa como preguiça. Isso pra mim soa como desleixo. Eu tô acima do peso, tudo bem, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar. Na verdade, assim, dá trabalho você melhorar, né? Então, assim, eu não gosto dessa narrativa. Também não gosto do excesso de artificialidade, onde você padroniza uma beleza e, pra mim, sinceramente, viram cópias mal feitas umas das outras. Eu acho que daqui a 30 anos, as pessoas vão olhar pra trás e falar que surto coletivo foi esse? Que tá todo mundo tentando parecer a mesma pessoa. Exatamente. E assim, pra mim, o que tem valor é o original. A cópia não tem valor. Então, se você tenta se tornar cópia de uma outra pessoa, você já não tem valor. Pra mim, a autenticidade é a nova beleza. Na verdade, é a única beleza que tem. E o que eu tô falando, o que eu proponho é você se tornar a melhor versão de você mesmo. Não uma versão copiada e mais ou menos de outra pessoa. Então, a Júvia fica no meio do caminho. E pra mim, a hora que eu tava estruturando, pra mim, a estética é muito... Se eu levantasse uma bandeira da estética só, pra mim seria muito raso. Porque pra mim a estética, pra mim o cosmético é um meio, não é um fim. Pra mim é uma ferramenta, é uma armadura pra você se preparar pra deixar a sua marca no mundo. Tanto é que o nosso slogan não é sobre apagar as suas marcas, é sobre deixar a sua marca no mundo. Ótimo. Porque as suas marcas contam a sua história. E não é só marca de idade. Ela conta a sua história, ela conta quem você é. Como é que você apaga isso? Pra mim não faz sentido. Ela carrega. E existe beleza em todas as idades. Eu acho que as pessoas são muito cruéis comparando a beleza de 20 anos com a beleza de 60 anos. São belezas diferentes, mas são belezas. Não são belezas idênticas, são nuances diferentes, mas continuam sendo beleza. E é isso que a gente acredita. Então, eu acho que quem se identifica com isso, vai se identificar com a Júvia. E eu não preciso pensar em quem está entregando melhor, quem tem o ativo tal, porque assim, os ativos estão disponíveis para todo mundo também. E se você tem uma patente de um ativo, daqui a 2, 3 meses, um concorrente seu pode ter uma patente de um outro ativo que pode dar o mesmo resultado que o seu. Mas as pessoas, elas se tornam uma comunidade, elas se tornam fiéis à sua marca, não pela tecnologia, mas pela história que você conta. Pelo que diz sobre elas usando essa marca. E aí, a hora que eu entendi isso, me deu uma tranquilidade para seguir. Porque é muito mais por um propósito, por uma bandeira, do que por um negócio, por um business só. Porque senão eu não teria base, eu não teria uma sustentação para seguir. E para criar a minha narrativa, para criar o meu marketing, se isso não se sustentasse, se isso não fosse sólido, entendeu? Você é tão intensa que ela não foi só para estética, né? Ela foi mais a fundo, ela quis criar o produto, ela veio da fórmula, né? E essa fórmula tem a Carol ali dentro. Tudo isso que ela falou, com toda essa propriedade que você tem, cara, eu acho que dentro de cada potinho da Júvia tem a alma da Carol ali, sabe? Porque... E que você, por ser uma pessoa muito grande, muito especial, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa... Você tem um nicho muito grande de pessoas que querem estar na sua comunidade. Né? Eu sou uma delas, né? Eu já estou, porque eu sou sua amiga. Você já. Mas você falando sobre essa questão das marcas, eu tenho muitas amigas que elas são contra a Botox demais, tipo, sobre procedimentos, elas querem envelhecer, elas estão com o cabelo branco, sabe? Elas estão assumindo o branco do cabelo, mas elas estão lindas. Elas não estão com o cabelo branco, uma mulher largada. Elas estão com a pele bonita, elas são saudáveis, elas são saudáveis, elas procuram cuidar da saúde de uma forma mais natural. Então, eu acredito que esse nicho, ele tá muito, muito em alta hoje. E você, por ser dona dessa comunidade, uma pessoa que agrega muito valor na sua marca, por ser quem você é, eu tenho certeza que a comunidade da Júvia, ela é infinita e você não vai concorrer com a Natura, como disse essa pessoa para você. Você não vai concorrer com ninguém. Você vai ter a sua comunidade. Né? As pessoas que compram Natura, elas não vão comprar a Júvia. A Júvia não vai comprar a Natura, são um público diferente. Hoje, graças ao digital,
a gente tem isso tudo muito próximo, né? Você pode alcançar as pessoas. Você está dentro de um rio gigante, onde você vai jogar a sua isca e muitos peixes vão pegar essa isca e não a outra. Não, acho que tem vários nichos. Tem um nicho luxo do luxo do luxo, né? Que as pessoas querem comprar, talvez até por uma questão de ostentar, porque tem né, gastou uma grana, eu tenho condições de comprar uma maquiagem tal. Sendo que tem uma outra que é muito mais barata, mas tem o mesmo efeito na qualidade. Ontem eu escutei uma coisa muito parecida com o que a gente está falando de nichos, né? Na parte cosmética, a pessoa estava indicando um profissional de maquiagem para uma amiga e falou assim, mas ele não usa Dior, essas marcas, entendeu? São tudo, tipo, usa Vult, mas dá um efeito. Aí eu falei assim, não usa Vult. Ele faz o efeito. Tipo, não desvaloriza Exatamente. O trabalho da pessoa pela marca. Imagina se ele coloca lá uma Vult dentro de uma Dior, a boba vai cair, né? Então, assim, e a pessoa é honesta e ela faz um trabalho maravilhoso com o que ela tem. E eu não desmereço o Vult, acho que é uma marca muito maravilhosa também, que tem seu lugar ali e tal. Então... Eu acho que você tem que encontrar o seu nicho. Isso. E o que faz sentido pra você. E eu acho que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Sim. E quanto mais... São Tomás de Aquino, ele dizia que as pessoas... Você é amigo das pessoas que amam as coisas que você ama, mas também que odeiam as coisas que você odeia. Então, quanto mais claro você for sobre os seus valores, sobre o que é negociável para você, sobre o que você não aceita, sobre o que você não gosta, mais as pessoas vão se identificar de uma forma... Não todas as pessoas, mas quem se identificar com você vai se identificar de uma forma muito profunda. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem. E tá tudo bem, porque eu não quero falar com todo mundo. Eu quero falar com quem sente que faz sentido, com quem se identifica comigo. Porque eu não consigo abraçar todo esse espectro de pessoas que eu falei aqui, das pessoas extremamente naturais e das pessoas extremamente artificiais. Não consigo. E também não faz sentido, eu não seria verdadeira. Você sabe que, assim, a palavra da minha vida é coerência, né? Eu não consigo não ser coerente. E quando de repente eu falo, eu falei isso aqui, mas depois eu mudei de ideia, eu preciso me corrigir automaticamente. Então eu acho que quanto mais a gente nichar, mais a comunidade fica forte. Você não vai abraçar o mundo, mas você vai abraçar uma comunidade fiel. Sim. Que sejam poucas, mas boas. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, mas ela não rentabiliza. Não tem um e ela engajamento, não né? tem um engajamento com uma pessoa que tem 1.000 seguidores. Porque dos 1.000 seguidores, é 1.000 conversando com ela, é 1.000 comprando o produto dela, é 1.000 que tá ali num clube com ela, né? Que faz parte dessa comunidade de uma forma presente. Então, eu acho que a Juve, ela tem um mercado enorme. Nós, mulheres, né, 39, 40, a gente tá numa fase da vida que a gente ama se cuidar. Eu acho que hoje eu vejo as minhas linhas diferentes da minha mãe, né, das gerações passadas. E cada vez mais isso está vindo. Então, assim, eu vou usar, tá? Eu vou estar aqui de Júvia. E eu queria que você falasse, a Júvia, gente, ela tem uma alma tão grande, até no nome. Explica o nome Júvia. Então, Júvia é a junção, né? É um jogo que eu fiz com o nome das minhas 4 filhas, né? Que é Maria Júlia, Maria Vitória, Maria Antônia e Maria Pia. Porque é por elas e é pra elas, é por mim também, mas eu queria que fizesse sentido. E Júvia também é o nome da árvore de castanha do Pará. E desde o começo eu tinha a ideia de usar ativos da biodiversidade brasileira, que é muito rica. E a castanha do Pará é uma das únicas castanhas que você consegue produzir apenas na floresta amazônica. Já tentou se produzir se eu não me engano, na Europa ou na Ásia, mas ela funciona apenas na floresta amazônica. E de uma forma assim, não sei nem explicar como, houve essa brincadeira com o nome das minhas filhas, e houve o nome da árvore de castanha do Pará. A gente usa óleo da castanha do Pará em todos os produtos. A gente, na nossa história, né, nas nossas formulações, a gente usa ativos das castanhas com ativos da biodiversidade brasileira.
e a gente mistura com os ativos mais tecnológicos, como o peptídeo, ácido hialurônico, e porque a gente não abre mão de performance. Uma coisa que eu queria desde o começo, e que eu acho que é o nosso grande diferencial, é entregar resultados imediatos e a longo prazo. Porque eu sou uma marca nova. Eu sou uma marca de luxo. Você não vai esperar 30, 60 dias comprar 2, 3 vezes o meu produto para ver se ele vai dar resultado. Vai? Você vai porque essa é minha amiga. Mas se você não conhece, você não vai. Então, o briefing que eu passo em todos os meus produtos, eu quero resultados imediatos. Sejam sensoriais, mas eu quero resultados imediatos e eu quero resultados a longo prazo. Porque a pessoa precisa se sentir bem na hora que ela passa já. Seja com a fragrância, seja com a textura, seja com o sensorial imediato, de efeito lifting, aquela maciez, efeito veludo. Tudo isso eu entrego. E eu entrego a longo prazo. Então, todos os produtos são dermatologicamente testados. E a maioria dos produtos tem teste de eficácia porque eu não consigo falar alguma coisa que eu não entrego. Você me conhece, sabe o nível da minha chatice. Agora aqui, acho que até essa equipe. Assim, do meu detalhismo, do meu preciosismo. Porque assim, eu quero ser muito clara. Eu quero ser muito transparente. E existe aquela frase do feito é inimigo do perfeito, o bom é inimigo do ótimo. Para mim, não existe outra forma de fazer que não seja excelente. Que não seja a excelência. Se não for para ser excelente, eu não vou falar perfeito, tá? Porque não existe. Mas se não for para ser excelente e para ser aprimorado a cada momento, para mim não serve. Eu falo que assim, a minha equipe de formulação, né, a minha equipe de engenheiros, eles tiveram uma paciência. Porque eu fiz assim, 6 revisões de produto, não sei quantas revisões de fragrância, porque eu sempre tenho tudo muito idealizado na minha cabeça e eu preciso explicar para as pessoas, eu preciso passar para as pessoas tudo que faz sentido para mim. E o melhor é que, se fizer sentido para mim, tá tudo certo, se não fizer sentido para os outros. Uhum. Eu acho que a pior coisa é você tentar agradar todo mundo sem se agradar e depois não dá certo. Sabe? Então eu acho que eu até estava discutindo sobre ter sócio, sobre ter investidor. E eu escolhi o caminho de não ter investidor. Eu escolhi o caminho de não ter sócio. Por quê? Existem vários caminhos, várias motivações para você criar uma empresa. Uma delas é você criar, vender, tem empresa unicórnio, tem startup, para você ser investido, depois você sair da empresa, você vender. Eu não quero isso para a Júvia. Eu quero deixar um legado para as minhas filhas. E eu precisava fazer da forma que eu acredito. Quem tem investidor tem sócio, quem tem sócio tem patrão. Uhum. Eu não queria fazer concessão. Concessão de qualidade, concessão de valor. Eu sei que muita gente tem sócio e consegue caminhar, né? Tipo, e tem parcerias assim maravilhosas. Mas eu queria gerar a Júvia como eu gerei as minhas filhas, sabe? Da maneira que eu acredito. E é difícil, né? Eu já tive sociedade na Bimouse e não deu certo. Assim, deu certo porque foi um sucesso. A gente tá aí 9 anos, mas a sociedade não. Então, quer dizer, deu certo, né? Se não fosse a sociedade, eu também não tinha existido a Bimouse. Então, deu certo. Teve o nascimento da empresa. Mas durante a criação dessa criança, a Bimouse, foi eu e o Tom, nós dois que assumimos. Mas a sociedade, às vezes, é muito difícil dar certo, né? É um caminho estreito, é um casamento com alguém que, né, é um casamento total. E hoje eu e o Tom, a gente se dá muito bem como sócios, porque nós dois temos o mesmo propósito. E antes de eu casar com o Tom, quando eu comecei a namorar com ele, eu falei, gente, que engraçado, que estranho, porque eu nunca namorei ninguém que fosse muito parecido comigo. E quando eu comecei a namorar, ficar com o Tom na época, assim, gente, mas que engraçado, se eu fosse homem, eu acho que ia ser igual a ele, gente, que loucura, né? E eu achava isso muito intrigante, assim, por isso
que a gente tá aí hoje, 13 anos Vocês estão muito juntos, bem, né? 13 anos trabalhando juntos. Eu acho que a nossa maternidade é 50%, 50%. Ele me ajuda muito com as meninas também. Hoje ele tá me impulsionando muito com o meu trabalho, muito, muito, muito. Eu falo que eu tenho um empresário. Eu falo pra ele, porque às vezes ele toma umas dores, assim, eu, calma, empresário, vai dar certo, sabe? Ele, não, mas não tinha que ter acontecido isso. Por que fulano falou isso de você, pensou isso de você? Eu falei, amor, estamos no hype, tá tudo certo, vai acontecer. E ele fica bravo. Ele é uma pessoa que eu tô aqui em São Paulo, eu vou jantar com as minhas amigas, ele fala, não, vai lá. Aí ele me coloca dentro do Uber, ele olha a cara do Uber pra ver se ele vai com a cara, ele vai seguindo pra ver se eu cheguei bem. Então ele tem todo um zelo, um cuidado, que eu falo assim, é uma sociedade de vida, né? De vida total. Mas é assim que deu certo. Eu não sei se eu conseguiria ser sócia de outras pessoas. Nós temos outras pessoas que temos sócios em projetos, né? Mas dentro da Bimouse, que é a nossa história, que é a nossa essência, que é a nossa alma, você acompanhou aí desde o início, né? Da nossa jornada com a empresa, nosso crescimento. Então ali eu optei como você, sabe? Eu falei aqui, nós. É isso, eu acho que depende, não tem certo e errado. Primeiro que existe qual é o seu objetivo, né? Se você quer crescer rápido, talvez você precise de um sócio, talvez você precise de um investidor. Mas se você quer chegar naquele objetivo, se você sabe onde você quer chegar, talvez você não encontre alguém. Foram 36 meses. Uau. 36 meses. Muito solitários. Muito desafiadores. Porque, assim, por mais que você tenha consultores, por mais que você tenha mentores, por mais que você tenha parceiros, se der certo, o fruto é seu. Mas se der errado, é você sozinha. Sim. Eu falo pra todo mundo, né? Foram 36 meses, 3 anos, olhando pra parede. Durante 12 horas por dia. É solitário. Mas a hora que você vê nascer, eu chorei a semana inteira. Assim, é muito lindo, sabe? É muito lindo. E eu tô muito orgulhosa, assim, eu tô muito feliz. E eu vejo as meninas, eu chego em casa, assim, todo dia e eu falo, ontem eu falei isso pra elas, minha mãe chegou tarde, mas é por vocês, vem aqui, olha isso que a gente tá fazendo. E eu rezo com elas todo dia à noite. Eu falo, oração de criança tem poder, né? Muito. Então eu falo, meninas, vamos rezar pra Júvia dar certo, pra gente poder fazer a diferença no mundo, pra gente poder impactar o maior número de pessoas que a gente pode e pra gente deixar um legado. E eu falo, é de vocês também. É de vocês. E quando eu tô estressada, eu peço desculpas. Quando às vezes eu não dou conta, porque não dá, eu falo que não existe equilíbrio. Existe concessão. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Não dá pra ter uma vida o tempo inteiro, todos os dias, equilibrada. Mas eu tento ser o mais transparente possível. E meu marido me ajuda muito. Porque alguém precisa cobrir. Então, existe uma conversa, existe um entendimento, existe prioridade. E eu sou muito clara com as meninas. Então, às vezes eu tenho evento em São Paulo, às vezes eu tenho curso, às vezes eu tenho trabalho. Tem vezes que eu passo 3 dias em São Paulo, eu volto todos os dias pra colocar as meninas na cama. Às vezes elas já estão dormindo. Eu dou boa noite, né, pra elas. No dia seguinte, eu acordo 6 horas da manhã, se for dia de semana. Faço 8 lancheiras. 8 lancheiras, eu acho. 8 lancheiras. Gente, essa visão, assim, de 8 expectadora. Sim. Eu tava na casa dela, ela fazendo as 8 lancheiras. Eu falei, caraca, porque a lancheira é algo muito complexo, né? E não são 8 e não são todos os dias. E não são lancheiras iguais, né? Porque quem gosta de banana não gosta de maçã. Né? Tem isso. E assim, e se eu cortar o melão um dia antes, ele fica aguado. Então, assim, eu acordo antes, faço todas as lancheiras, porque é a minha forma de demonstrar amor. É a minha forma. Eu sou muito de fazer, de servir, de colocar a mão na massa. Muito mais do que sentar, brincar, escutar o meu jeito de demonstrar e resolvendo problema. Sabe? Então eu dou o meu tempo e eu dou... Com qualidade. Com qualidade. É a minha solução. Então no dia seguinte eu dou boa noite pra elas, vezes que elas já estejam dormindo. Às vezes eu falo, mamãe, mas eu não me lembro, mas eu dei um beijo em você. E aí no dia seguinte de manhã eu acordo, troco elas, visto elas, faço a lancheira delas e volto pra trabalhar. Porque não é concessão, é prioridade em tempos diferentes, sem esquecer quais são seus valores. Porque, assim, meu valor inegociável são minhas filhas. Porque o meu propósito é ser mãe.
Sim. Mas não dá pra ser só isso o tempo inteiro, mesmo porque pra eu ser a melhor mãe, eu preciso fazer outras coisas também. E a gente educa pelo exemplo, né? A gente não educa só pelo discurso. Não só, porque o discurso não Eu educa. acho que é o exemplo. É só o exemplo. Eu acho que é só o exemplo. Né? Eu sou dessas também. Eu acho que o exemplo, ele arrasta, né? Eu tô trabalhando aqui... Existe uma frase que é: suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Ótimo. É isso mesmo. É isso. Eu sou dessas também. Eu sou da prática. Eu nunca... Até pra estudar. Eu nunca consegui estudar só decorando uma coisa. Eu tinha que praticar. Sabe? Essa a minha forma de aprender. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer um sentido muito grande pra mim. E eu tô nesse desafio também, né? Da maternidade com o trabalho. Eu me dediquei 7 anos apenas à maternidade. Fingia que trabalhava mais ou menos, né? Assim, nunca fiquei totalmente parada. Mas fala assim, poxa, você tá trabalhando, acho que agora realmente eu assumi o protagonismo da Beta empreendedora, total. E aí eu tô nessa sofrência com a maternidade, porque dessa vez a Maria ficou doente, a Alice começou a sentir chorando. E aí essa culpa, aquela coisa toda, mas eu falo, nossa, quando eu chego em casa, eu falo exatamente, sabe? Filha, é por vocês, sabe? Agora, mamãe e papai, a gente sonhava o Tom e a Beta, agora a gente sonha o sonho da família e tudo mais. E elas entendem isso, elas sabem que tem um propósito. Tanto que uma vez a Maria perguntou, mas por quê? Eu quero saber o que você tá fazendo. Por que você tá indo? O que você quer? Onde você quer chegar com isso? Desse jeito. A Maria. Eu falei, Maria, como assim? Aí eu comecei a achar engraçado, né? Eu falei, eu que ensinei isso pra ela, então eu tenho que mostrar que faz sentido. Então elas entendem que tem um sentido, né? Oram também para que as coisas aconteçam e tudo mais. E nosso grande desafio é esse, né? Não é fácil, não existe o equilíbrio, mas a gente se esforça pra colocar nossos pés firmes, né? Na nossa missão, no nosso propósito. E por isso que nós somos amigas, porque nós pensamos iguais, nós acreditamos nas coisas iguais, o que te desagrada também me desagrada. Por isso nós temos mais de 20 anos de amizade. Pois é. E de alimentação. Não, mais não, porque nós não somos tão velhas, mas 20 e poucos anos de amizade. Sou muito sua fã. E eu acho que é isso. E trazer o entendimento do que é valor pra você, né? Eu quis trazer isso para as meninas, inclusive para explicar para elas a questão, porque eu realmente acho que o empreendedorismo salva. Empreendedorismo, para mim, é a solução, assim, para todos os problemas de desigualdade, acho que saúde e empreendedorismo. E eu quis ensinar para minhas filhas que elas podem fazer o que elas quiserem. E enquanto eu estava criando a Júvia, você sabe, né? Elas criaram uma empresa e assim, por que eu fiz isso? Porque eu quero que elas entendam que o poder está na mão delas. Elas, graças a Deus, não precisam. Mas se elas forem ensinadas desde pequenininha a vender, a pensar fora da caixa, a achar solução, entender o valor das coisas, eu acho que só traz benefício. Só traz benefício. Eu acho que das coisas que mais me incomodam é ter uma postura vitimista. Uhum. Ai, mas isso aconteceu comigo. Ai, mas o mundo. Ai. Quando elas começam com isso, eu viro e falo, traz a certidão de nascimento. Ah, mas é injusto. Elas falam, traz a certidão de nascimento aqui, vamos checar o que está escrito. Tá dizendo que a sua vida vai ser justa? Que o mundo é justo? Não tá. Então levanta e vai fazer o seu. E assim, a Maria Pia tem 5 e a Maria Júlia tem 10, né? Então elas são pequenas, mas assim, eu trato elas como adultas. Certo. Não como adultas, mas assim, como seres humanos. Sim. Então elas têm hoje a 4 Marias Brownies. A gente conseguiu chegar numa receita que elas não precisam de mim. Elas fazem planilha de custo, elas vendem, que pra mim é um super desafio. Eu sempre tive muita dificuldade com venda. E eu falei, tudo que eu tenho dificuldade, eu quero que elas não tenham. Eu quero que desde cedo elas já passem já passem essa barreira. Eu sempre tive muita dificuldade de pedir desculpas. Eu peço desculpas toda hora para elas entenderem que é um ambiente seguro e que elas podem pedir desculpas. Sim. Então, assim, a maternidade é uma urgência de evoluir, sabe? De você se tornar melhor, a sua melhor versão, né? O tempo inteiro, porque tem alguém vendo. E eu acho que é muito sério ser mãe, é muito sério ser pai. Você vê adultos totalmente disfuncionais, adultos já, por causa de pai e mãe. Tudo fica. É um solo muito fértil pro bem e pro mal. E a gente vai errar.
eu falo para minhas filhas, a Maria já fala, você é perfeita. Eu não sou. Eu não sou e nunca vou ser. Eu não tenho comprometimento com a perfeição. Mas saiba que eu tô fazendo tudo o que eu posso, tudo que eu acredito, da melhor maneira possível. E toda vez que eu errar, eu vou pedir desculpas. Mas saibam que é com a melhor intenção. É sempre por vocês e pra vocês. Mas eu vou errar. E eu vou pedir desculpas. E eu vou corrigir. Porque a vida é assim. Fica colocando elas com os pezinhos no chão já, né, da vida. Fica tudo mais fácil, né? Quando vier os desafios, elas já vão lembrar de nós. E tem um ambiente seguro pra você errar, pra você se levantar e pra você tentar de novo. Porque eu sempre fui muito perfeccionista e você sabe disso. E isso era muito ruim, porque assim, ou eu sabia que eu ia ser perfeita naquilo, ou eu nem tentava, eu nem fazia. Eu não acreditava no processo. E hoje eu olho e falo, é tudo processo. Não tem problema. A Júvia foi um processo. Eu não tinha o conhecimento que eu precisava. Eu não tinha a parte técnica. Eu não tinha o investimento necessário. E eu falei, eu só vou focar num dia após o outro. Eu escutei uma frase, que é uma oração, que fala assim, Deus, me mostra o próximo passo, só o próximo passo. Porque se você me mostrar o caminho inteiro, eu vou desistir. Então eu fico arrepiada. Porque é tanta dificuldade, é tanto obstáculo na vida, no trabalho, na vida, no casamento, que você pode desistir. Mas se você enxergar só o próximo passo, depois você dá o próximo, e depois você dá o próximo, e depois você dá o próximo. Ai, que linda! É uma protagonista, gente, tá vendo? Da vida, das amigas, das filhas, de tudo, da Júvia. Posso falar uma coisa? Pode falar o que eu já quiser. falei. Eu tenho muito orgulho de você, assim, do adulto, porque a gente se conheceu, né? Conheceu criança. Que você se tornou, adolescente. Assim. Mas desde criança, assim, Beta, você nasceu numa família que, assim, sua irmã é minha melhor amiga e tem o seu irmão, e você nunca deixou de ver o seu valor. E você nunca se abalou pelo valor que as pessoas viam nos seus irmãos e não conheciam você. Não é que elas não viam valor em você, mas não te conheciam. E você sempre brilhou do seu jeito. E você criou o seu próprio caminho. Você traçou o seu próprio caminho. E assim, com talento e com uma... É verdade. Você assim, é fora da curva. Você é uma pessoa excepcional. E assim, eu tenho muito, muito orgulho, eu tenho muita sorte de ser sua amiga. Ai, obrigada. Verdade. Agora vamos chamar as duas. Eu já esgotei minhas lágrimas. Esse protagonismo, eu também te amo. Fico muito feliz e sei da toda a sua verdade. A Carol é uma pessoa que, às vezes, ela é até meio grossa, porque ela é tão sincera. Mas faz parte da personalidade dela e por isso que a gente é amiga. Mas a sinceridade, né? Eu acho que eu preciso ser transparente. Não, quando a gente gosta, a gente é sincero, né? Não tem como. É muito mais fácil você, né? Pessoas que não falam a verdade, que só te agradam, também não são sinceras. Então é por isso que a nossa amizade tá aí há 20 e poucos anos. Fico muito orgulhosa pela sua trajetória inteira, desde novinha até agora. Duas mulheres, hoje mães, né? E empreendedoras e amigas, e que isso se torne, assim, quero estar velhinhas, nós sendo avós, empreendedoras, né? E eu tenho certeza que isso vai chegar. E muito sucesso pra Júvia. E eu quero que você deixe uma frase aqui. O que é ser protagonista pra você? Não é sobre apagar as suas marcas, as suas imperfeições. É sobre deixar a sua marca no mundo. É sobre ser autêntica e servir, ser útil e usar os seus dons e seus talentos. Fechou. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês, todos os protagonistas. Obrigada, Beta. Obrigada, equipe. Obrigada, Tom. Obrigada a todo mundo. E agora eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Eu vim cantar. Não foi pra isso? Me chamou? Brincadeira. Agora... Tchau! Equipe, corta!